Como funciona? Controle de produção. Esta tela é desenvolvida para que possamos gerar produção de produtos industrializados pela nossa empresa. Mas antes que possamos começar a desenvolver essa industrialização desses produtos, primeiramente vamos verificar quais as propriedades de segurança contidas para esta tela. Para que possamos ver isto, vamos clicar em Segurança. Vamos buscar o usuário que gostaríamos de ter privilégio nesta tela, como por exemplo o Lúcio. Vamos então em Departamento de Estoque. Vamos então, após isso, vamos na parte de Produção. Ao abrir e expandir a produção, podemos notar várias funções desativadas. Se eu quero que na tela de produção o usuário ele tenha como incluir uma produção nova, eu habilito essa informação. Então ele poderá incluir e alterar uma produção de produtos, mas ele não poderá finalizar esta produção. Ele só poderá finalizar a produção se tiver marcado a opção finalizar. Também temos a opção cancelar. Esta opção cancelar é caso eu queira que o usuário tenha acesso a cancelar as informações já feitas anteriormente, como por exemplo a finalização de uma produção de um produto. Ver custo médio do produto. Esta informação vai mostrar o custo de fabricação da produção do produto. Caso eu queira que o usuário veja todos os custos que está gerando a produção, eu marco essa opção, se não eu desmarco. Baixar estoque. Essa opção ela também é destinada para caso eu queira que quando o usuário está fazendo uma produção de um produto e ele marque que deseja retirar esse produto já do estoque antes de finalizar a produção do mesmo, ele então deve ter esta opção marcada. Caso eu não queira que ele tenha a opção de baixar estoque da produção, eu desmarco essa opção. Agora, caso eu queira que o usuário tenha acesso a imprimir uma ordem de produção completa com todos os dados de produção, eu marco esta opção. Se ele somente ter acesso a imprimir requisição, eu posso deixar somente ela marcado, que a requisição ela não irá com valores, somente as peças para fazer a requisição no estoque, mas eu vou marcar todos. E também imprimir uma ordem de produção sem valor. Então, após deixar essas opções ativadas, eu posso alterar, confirmar a alteração deste usuário com esses privilégios e então fechar o sistema e entrar novamente. Muito bem, após eu ter logado novamente no sistema, vou voltar agora à parte de produção, departamento de estoque, controle de produção, e aqui está a tela de produção. Então agora nós vamos mostrar algumas das funcionalidades desta tela. Caso eu queira procurar uma ordem de produção já realizada, eu posso digitar o número dela aqui e apertar o botão ao lado, e ele já vai me mostrar uma ordem de produção. Essa ordem número 1, ela mostra que foi finalizada, né? Aqui mostra a data e hora de finalização. Lembrando que as datas e horas são processadas de acordo com o horário do servidor. Como por exemplo, caso esse usuário ele tenha feito esta ordem de produção neste momento, a entrada vai gravar a hora e a data da entrada e também o usuário responsável pela entrada. Caso seja feita alguma alteração nessa ordem, ele vai gravar também a alteração e o usuário que alterou. E quando finalizado essa ordem de produção, ele vai gravar a data de finalização e assim por diante sua hora de finalização. Logo aqui embaixo fica determinado os dados do produto que será produzido e aqui a quantidade que foi produzida.
Nesta tela de mais informações, ela é usada quando esse produto ele tem grade, como por exemplo, caso esse produto cabo ele tenha uma grade específica, eu teria que escolher a grade específica para ele, para depois finalizar essa ordem de serviço. Caso esse produto que eu produzi ele tenha serial, eu teria que informar a serial desse produto antes de finalizar ele também, visto que a quantidade que eu produzi terá que ter a mesma quantidade de serial para o mesmo. Também aqui temos caso o produto ele tenha lote de fabricação, quando cadastrei ele no estoque. Caso ele tenha lote de fabricação, se eu finalizar esta produção, eu terei que informar o lote de fabricação produzido nesse momento. Vamos fechar aqui a tela. A situação do produto ela é feita para determinar em qual situação que o produto está no momento de fabricação. Como eu posso colocar produzindo, ou eu posso criar aqui fase 2. E assim por diante. E cada alteração que eu fizer, eu posso colocar qual a fase que está de produção, ou colocar um nome específico. O perfil de produção ele é usado para que eu não precise cadastrar e lançar toda hora os produtos que serão usados para essa produção desse produto final. Eu posso criar então vários perfis de produção. Como um exemplo, eu clico aqui no cadastro de perfil, coloco, estou dando um nome, vou dar um nome para o meu perfil. Estou dando o nome do computador. Caso essa produção eu queira colocar quanto que vai gastar de consumo, por exemplo, de água, luz e assim por diante, eu posso digitar despesas de viagem, caso tenha, despesas administrativas, eu quero inserir isso no meu custo, outras despesas eu posso colocar. E aqui então eu vou inserir nos produtos. Vou adicionar mais outro. E assim por diante. Eu posso também inserir operadores que serão usados para montar o produto. Mas antes de eu inserir, eu precisarei então cadastrar esse funcionário. Então, primeiramente eu vou cadastrar somente o produto. OK. Agora caso eu queira procurar todos os perfis existentes, eu posso procurar aqui e ele vai aparecer para mim. Ou caso eu queira remover esse perfil, eu removo. Ou alterar alguma informação nele. Tudo bem. Então agora, quando eu escolher esse perfil aqui, deixa eu dar novo, vou escolher o perfil. Olha só, ele já vai mostrar para mim todos os produtos que serão gastos para produzir esse computador. Então agora eu procuro aqui o produto final, por exemplo, eu vou dar nome para esse produto final. Então quando eu produzir um produto final, vai usar esses itens para produzir o gabinete, vai precisar desses itens, tá vendo? Então você pode deixar um perfil pré-cadastrado também. Agora, antes da gente poder usar, né, a lista de operacional, né, de pessoas que vão ser usadas para fabricar esse produto, primeiramente eu teria que cadastrar esses funcionários. Então eu vou no departamento de cadastro, vou na parte de funcionários, vou buscar aqui um funcionário. Vou então alterar ele e vou adicionar um perfil para ele. Caso eu não tenha nenhum perfil operacional cadastrado, eu posso criar, como por exemplo, técnico. Vou cadastrar também, vamos dar um exemplo, teste. Operador.
Pronto, eu adicionei este perfil. Então agora aqui, ó, eu vou escolher o perfil de técnico, selecionar. Então, após eu selecionar esse perfil, eu posso selecionar também outro perfil, caso esse mesmo funcionário ele possa ser usado para vários setores da minha empresa, mas ele vai ser somente técnico. Qual o valor da hora que esse técnico ele custa para mim? Então eu vou colocar o valor da hora dele R$50. Pronto. Então eu vou confirmar esse cadastro. Confirmado. Então agora eu vou voltar, pegar a produção novamente. Olha lá. Denilson. Qual a função dele? Técnico. Então aqui eu posso determinar o valor da hora dele, ó. O valor dos minutos gastos para a produção que ele gastou. 1 minuto. 1 minuto seria 83 centavos, que seria o custo dele. Então primeiramente eu vou escolher de novo o computador aqui, né? Eu vou escolher o perfil, o programa vai reiniciar as configurações, vou adicionar aqui o Denilson como técnico e colocar 1 minuto. Então o custo para a produção desse produto até o momento, ele está custando R$140. Por quê? Ele está somando o tempo gasto, o custo total deste tempo, e caso, por exemplo, tenha uma despesa de viagem de R$10, ele automaticamente também está gerando custo para mim. Então agora eu vou determinar aqui o produto final a ser produzido, por exemplo, esse gabinete. Vou colocar a quantidade de 1 produzido. Automaticamente, caso eu finalize esta ordem de produção para gerar o estoque nesse momento, eu posso determinar aqui embaixo se eu quero modificar os valores do estoque, ou seja, os valores de custo. Caso eu faça custo médio no meu estoque, que seria essa opção, o sistema iria colocar este valor de custo lá no meu estoque. Caso eu escolha usar o custo de produção, o sistema vai colocar este valor de custo no meu estoque. Caso eu não queira que ele não modifique os valores de preço do produto, ele vai colocar este custo unitário lá no meu estoque, não vai alterar os meus preços de venda, visto que no meu preço de venda eu tenho a margem de ganho. Caso essa opção não esteja marcada, o sistema vai alterar o preço de custo, verificar a margem de ganho de venda e ajustar o preço de venda para que ele continue naquela mesma margem, mesmo alterando o valor de custo. Para procurar uma ordem de produção, eu posso clicar, digitar o número da ordem de produção, como eu falei, né? Ou eu posso clicar aqui, ó, para procurar. Então aqui, ó, eu clico em procurar e aperto Enter, ele vai mostrar todas que eu já produzi. Observe que aqui tem uma ordem de produção em aberto. Esta ordem de produção em aberto, ela ainda, como ela não foi finalizada, ela não tem a quantidade produzida ainda gasta. Notaram? Caso eu queira já finalizar ela, eu então vou colocar quanto que foi produzido e salvo novamente. Notaram que tem a data da entrada, ela fez uma alteração, a data que foi feita a alteração e o usuário que fez a alteração, e ainda não tem data e horário de finalização. Por quê? Porque esta ordem de produção ainda não foi finalizada. Outra coisa também aqui importante na ordem de produção, quando ela está em status em aberto, é caso eu marco o produto para ser baixado. Ou seja, se eu marco essa opção baixar, automaticamente o sistema, quando eu salvar essa ordem de produção, ele vai dar baixa no estoque. Caso essa ordem de serviço, por exemplo, essa ordem de produção, esse produto que é o produto que está sendo agrupado ao produto de produção, ele tenha serial, olha para você ver, esse insumo aqui ele tem serial. Então eu posso clicar com o botão direito, como eu fiz, e determinar quais cereais vai ser usada do estoque para a produção do produto final. Como por exemplo, aqui ó, eu estou gastando 2 memórias.
Quais os seriais dessas memórias do estoque que eu estou utilizando? Seria esta e esta. Então, automaticamente o sistema ele já vai tirar do estoque quando eu salvar. E eu ainda não finalizei a ordem de produção, mas ele tirou do estoque. Por quê? Porque eu marquei baixar. A mesma seria para esse cabo aqui também. Se eu marcasse baixar, automaticamente também ele iria, na hora que eu salvar, ele vai retirar do estoque. Lembrando que, caso esteja marcado essa opção requisição, como por exemplo, esse produto já foi baixado, mas esse ainda eu quero requisitar ele para o meu estoque. Para quê? Para que meu estoque possa retirar essa peça e me liberar ela para que eu possa marcar baixar do estoque. Então eu posso fazer uma ordem de uma requisição. Eu salvo a ordem de produção, mantenho ela ainda em aberto, procuro ela de novo e eu posso imprimir ela aqui, ó, como uma requisição de material. Quando eu imprimo ela como uma requisição de material, notem para você ver, só vai mostrar para mim aqui o item que eu estou requisitando. E na requisição de produção não aparece nenhum valor de custo. Aparece os dados do produto acabado e os produtos requisitados para produção. E o total e a observação. Que a observação a gente pode colocá-la nesta parte aqui de baixo, observações. Então, caso eu queira uma ordem de produção completa, eu posso imprimi-la também. E aqui ele vai me mostrar então os dados do produto, a data de entrada, a última alteração, qual que é o status atual desta ordem de produção, a quantidade de itens usados, né, com o custo, os funcionários que foram utilizados para essa produção, caso tenha, e os custos adicionais. Então aqui tem a ordem de produção com valores. Caso eu queira uma ordem de produção sem valores, eu marco aqui e gero a ordem de produção sem valores. Notaram? Agora só mostrou as quantidades. Olha para você ver, só a quantidade de item, não mostrou os valores. Então, por isso que lá no sistema de segurança, como a gente mostrou anteriormente, lá que a gente define se o usuário vai ter acesso a essas informações ou não. Agora, caso eu queira finalizar essa ordem de serviço, essa ordem de produção, eu clico, deseja manter em aberto ou finalizar? Não para finalizar, não. Notaram que deu um erro? Porque para que eu possa finalizar, tem que ter marcado baixar. Então agora eu salvo novamente, não para finalizar. Sim, essa ordem de produção, ela já foi finalizada, ó. Então agora ela tem a data de finalização e a hora de finalização. E o usuário que finalizou, que seria o usuário da última alteração. Depois da ordem de produção finalizada, ela não pode ser mais alterada. Para que eu possa alterar essa ordem de produção, não será possível, nem mesmo se eu tentar clicar aqui em salvar novamente. Eu teria que cancelar e criar outra ordem de produção. Lembrando que não é bom cancelar a ordem de produção finalizada, porque senão todo o processo de estoque terá início novamente. Por exemplo, caso eu tenha dado baixa nessa memória aqui, se eu cancelar, vai voltar para o meu estoque duas quantidades e a quantidade de cabo vai ser diminuída. Só um momento, deixa eu buscar ela novamente. Pronto, ela já foi cancelada. Esta ordem de produção cancelada, ela não pode mais ser alterada também. Depois de cancelado, voltou todo o estoque para o sistema, né? E eu tenho essa informação aqui agora, ó. Ela foi cancelada, mas ela não foi removida da minha listagem de produções. Ela vai continuar sempre lá, mas com a informação de cancelada. Notaram? Isso é importante também para mim saber todas as ordens de produção canceladas pelo sistema.